Acervo digital Patário do Amanhecer, Crato, Ceará. O livro 2000. A conjunção de dois planos baseado em fatos reais. Prefácio. Caro leitor, este livro traz a chancela do Vale do Amanhecer e isso significa autenticidade e desmistificação. O leitor que já conhece os livros precedentes, no limiar do terceiro milênio e sob os olhos da clarividente, sabe da nossa preocupação em simplificar, esclarecer e principalmente tornar cada assunto acessível a qualquer mente com adequação gradativa. A primeira medida nesse sentido é tornar claro que o concernente ao espírito e ao destino humano não é aprendido somente pela mente aculturada escolarmente, mas sim pela receptividade de outra natureza, do conjunto psicofísico-espiritual, o ser humano tomado no seu todo. A mente concreta e intelectualizada é essencialmente transformista, elabora ideias com ideias, muda sempre as formas mas conserva as essências. Porém a mente espiritualizada é criativa e na sua elaboração traz sempre algo novo, não pensado ainda e essencial. É nesse sentido que o Vale do Amanhecer orienta sua mensagem, procurando mostrar que todo ser humano dispõe do mecanismo necessário para saber as coisas fundamentais a seu próprio respeito e do seu destino. A humanidade sempre se preocupou com sua origem e mais ainda, com seu destino final. Mas, todos os esforços nesse sentido parecem sempre terminar nas incógnitas das revelações imprecisas, sejam elas científicas ou religiosas. Isso tem levado à dúvida, à insegurança e ao desespero final, tão bem caracterizados neste final de ciclo. A finalidade deste trabalho é trazer um pouco de tranquilidade e segurança. Na retrospectiva de 32 mil anos até nossos dias atuais, encontraremos boas possibilidades de serem encontradas provas das afirmações espirituais, fornecendo à mente humana abundantes elementos de perspectivas, tanto da visão individual como coletiva. Também as afirmações do campo psicológico são relativamente fáceis de serem verificadas. Por exemplo, qualquer ser humano, mesmo medíocre nas letras, poderá distinguir no seu campo de consciência quando os estímulos de suas ações tiverem origem no corpo, na alma ou no espírito. E assim entregamos ao público mais um trabalho, mais um esforço no alívio da angústia, mais uma mensagem integrante do planejamento crístico, cujo principal objeto de cuidados é você, mestre Jaguar que nos ouve. Mário Sassi, Trino Tumushi. Capítulo 1. A clarividente, Neiva. A porta da casa se abriu, e a pessoa que eu havia conduzido fez sinal para que me aproximasse. Saí do carro com má vontade e entrei na casa modesta. Na pequena sala estava sentada uma senhora aparentando ter uns 40 anos, modestamente vestida, e em cuja figura se destacavam os cabelos longos e os olhos negros penetrantes. Foi-me apresentada como Dona Neiva e eu, muito a contragosto, aceitei um café. Mas não podia despregar os olhos dela. Fez-se silêncio por alguns minutos, e ela ficou me olhando com um ar pensativo. Minha passageira falava sem cessar elogiando as qualidades da anfitriã, mas eu mal a ouvia. Entre a dona da casa e eu havia se estabelecido um rapport, e o mundo cessara momentaneamente de existir. Depois das amenidades de costume, ela me surpreendeu com suas palavras. O senhor está sofrendo muito, disse ela. Será que não poderia voltar aqui para conversarmos? Como é que a senhora sabe? Retruquei. O que a senhora está vendo? Volte aqui e eu lhe direi. Veja se pode voltar hoje à noite. Respondeu ela. Venha que eu quero ver o seu quadro espiritual. Despedi-me apressado, meio confuso, e o resto do dia passei mais desligado que de costume. Aquela cena e a figura de Dona Neiva persistiam na minha mente e meu coração acelerava quando me lembrava da visita. Tão pronto escureceu, dirigi-me para Taguatinga.
Fui admitido na mesma sala, e desagradou-me o fato de nela existirem outras pessoas. Entrei na conversa banal com relutância. Nesse tempo eu mal tinha a capacidade de ser civil. Dona Neiva conversava com todos, e eu já desanimava da possibilidade de falar com ela a sós. Embora preparado para mais uma decepção, minha curiosidade persistia. Eram quase 11 horas da noite quando ficamos relativamente sós. Digo relativamente, porque as pessoas mais íntimas se haviam retirado para a cozinha, em companhia dos familiares da dona da casa. Ela, sentada com simplicidade, cruzou os braços sobre o busto e perguntou o meu nome e idade. Permaneceu em silêncio alguns minutos e depois, começou a falar. Seu Mário, disse ela, o senhor é uma pessoa insatisfeita, mas tem uma grande missão a cumprir. Sua vida vai mudar completamente, e o senhor irá encontrar a realização que tanto tem procurado. A vida tem sido muito dura com o senhor, mas agora chegou a sua hora. Tire essa ideia de suicídio da cabeça. O senhor tem muito a realizar. Ela calou-se e permaneceu me olhando como se não me visse. Meio constrangido diante do seu silêncio e descrente do que ouvira, desandei uma torrente de queixas amarguradas, eivadas de ironias, que ela ouviu pacientemente. De vez em quando fazia uma observação, e eu, mais desabafado, fui me compenetrando de que não estava diante de uma criatura comum. Passado o primeiro momento de surpresa, notei que ela se havia referido a algumas passagens da minha vida íntima, traçando um quadro muito acurado da minha realidade. Isso sem eu ter dito nada, ou quase nada, além do meu nome e idade. Era evidente que eu estava diante de um fenômeno novo e com todas as características de autenticidade. Como para dirimir qualquer dúvida, toda vez que ela fazia alguma afirmação, acrescentava: digo-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa conversa foi longa e profunda. Quando deixei a casa, já de madrugada, eu havia penetrado num mundo novo. Minha vida se apresentava então como um quadro nítido, com uma explicação para cada fato. De repente, tudo começou a fazer sentido, a ter uma correção lógica. Senti-me invadido por forças desconhecidas e a divisar um mundo acolhedor, no qual havia um lugar para mim. Passei o resto da noite insone e excitado. No dia seguinte, tão pronto pude livrar-me das obrigações mais prementes, corri para Taguatinga. Isso se repetiu nos dias subsequentes, e 3 anos depois, em 1968, mudei-me para lá. Nesse ano eu passei a ser um doutrinador de tempo integral, no modesto templo da ordem espiritualista cristã. O que se passou nesse tempo é quase inarrável, pelas características do incomum, do fantástico e do admirável. Na aparência, tanto física como social, o meu novo mundo era absolutamente vulgar. Esse fato, desse aparente lugar comum, foi o que mais contribuiu para que meus familiares, colegas e os poucos amigos me julgassem louco. Isso era bem compreensível. A casa da clarividente Neiva era um simples barraco alongado, que servia também como abrigo de menores abandonados. Na porta havia uma placa desbotada com os dizeres: Orfanato Francisco de Assis. O templo situava-se a 3 quarteirões de distância, no fim de uma rua sem calçamento. O templo era feito de madeira que já fora usada várias vezes, só se distinguia como templo depois que a gente via seu interior. As pessoas que circulavam entre o templo e a casa grande, como era chamada a casa de Neiva, eram, em sua maioria, de aparência modesta. Mas havia sempre um ou mais carros vistosos, parados num ou noutro desses locais. As atividades se concentravam no interior desses 2 edifícios, o templo e a casa grande. O frequentador casual pouco via nessas atividades, além de um lugar comum. Mas, sob essa aparência casual e vulgar, passavam-se os maiores fenômenos espirituais. Ali se vivia entre 2 planos, graças à clarividente Neiva. Centenas de pessoas tinham suas vidas equacionadas e os mais complicados conflitos humanos tinham solução por seu intermédio. A vida cotidiana era um constante alívio de angústias. Sem formalidades e com poucas obrigações, as pessoas iam passando por ela. De dia, de noite, nas circunstâncias mais banais, e saindo esperançadas e animadas. Só nos olhos atentos é que registravam o esdrúxulo, o fantástico de tudo aquilo. As próprias pessoas beneficiadas
raramente sabiam avaliar devidamente o extraordinário das soluções que lhes aconteciam. Para a maioria, tia Neiva era apenas uma criatura simples que atendia pacientemente e acalmava qualquer aflição. Poucos percebiam a complexa manipulação de forças que a solução de seus casos exigia. A maneira casual e simples de Neiva dizer: "Vou pedir a Deus pelo senhor." Ou, então, "Pode deixar que eu vou fazer um trabalho e as coisas vão melhorar." Este jeito de se expressar desarmava as pessoas de tal forma que seu problema já começa a ser resolvido no momento da entrevista. Mesmo na intimidade, nos raros momentos que se ficava só, sem pessoas alheias à casa, a simplicidade e o tom casual continuavam. Mas, meu espírito já estava desperto para a missão. Dia a dia minha mediunidade se abria e meus sentidos estavam alertas para tudo o que acontecia. Pouco a pouco, em um paciente e árduo trabalho de escuta e observação, eu colecionava fatos. Naquele ambiente pobre em seu exterior material, aconteciam os mais variados fenômenos mediúnicos. Os mais visíveis eram as incorporações, quase sempre feitas na intimidade, longe de olhos profanos. As pessoas que viviam em torno de Neiva eram simples, sem escolaridade, e avessas à racionalização. Estavam tão acostumadas com os fenômenos, que nada as espantava. As presenças do mundo espiritual e do etérico invisível eram corriqueiras. Vez por outra, um fato mais contundente chamava a atenção e era comentado durante muitos dias, colorido com lances imaginosos. O que mais me impressionava era a inconsciência humana que cercava Neiva. E assim, com displicência, em meio a uma refeição ou um ato caseiro qualquer, eu colhia respostas de perguntas milenares, de interrogações que os filósofos e os cientistas faziam há muito. Minhas perguntas curiosas logo me granjearam o apelido de um intelectual. Mas minha curiosidade era satisfeita com dificuldade. Cedo aprendi que a posição de um ser excepcional, que vive, simultaneamente, no transcendental e no temporal, é complexa e difícil em relação ao meio. Neiva via as coisas como elas realmente eram, mas não podia falar tudo o que via, mal podia comunicar à luz de suas visões. Tinha ela que se ater à capacidade de cada um, e principalmente ao estágio evolutivo de cada interlocutor. Jesus definiu bem essa posição quando disse que não se deve dar pérolas aos porcos. Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Se alguém não nasce do alto, não verá o reino de Deus. Como um homem nasce de novo? Se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Eu garanto a você. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Porque quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso quando eu te digo que todos devemos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como isso pode acontecer? Você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Se não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como acreditarão então quando lhes falar das coisas do céu? Ninguém nunca subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, aquele que desceu do céu. Assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado, assim todo aquele que nele crer, nele terá a vida eterna. Outra coisa que logo aprendi é que as revelações não me eram feitas em função da minha capacidade intelectual ou cultural.
eu as percebia por um merecimento de outra ordem, um estado sutil, notado apenas de relance. Assim foi que compreendi aquela máxima iniciática, que diz: quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Do contraste entre minha maneira de ser e a da clarividente Neiva é que pude avaliar minhas imperfeições, no meu atraso espiritual. Logo perdi as pretensões de ser um iniciado, pois a distância era muito grande. Dolorosamente, dia por dia, fui percebendo a luta que se travava em mim, entre a personalidade transitória e a individualidade transcendental, a luta entre eu e meu espírito, a briga entre Deus e o diabo. Depressa, desisti de querer me tornar igual à clarividente, pelo simples fato de ela viver em dois planos ao mesmo tempo. Sua intimidade com o mundo do espírito, mediante um simples ato de mediunização, a obrigava a dar precedência aos atos do espírito. Eu, como todas as criaturas comuns, sou obrigado a longas lutas para tomar uma decisão e mesmo assim, às vezes tomo a decisão errada. O ser comum decide por tentativas, erros e acertos. A clarividente não erra, não pode errar. A não ser nas coisas que se referem a ela mesma. Uma palavra sua constrói ou destrói uma vida. Eu já conhecia alguma coisa do espiritismo tradicional, principalmente do kardecismo ortodoxo. Na minha ignorância, atribuía, subjetivamente, poderes extraordinários aos espíritos. Como todos que acreditam na comunicação com eles, eu achava suas palavras como mais credenciadas que as dos seres encarnados. Logo, porém, compreendi a precariedade dessa posição, diante de duas razões fundamentais: a imperfeição nas comunicações e o respeito que os espíritos têm pelo livre-arbítrio humano. A clarividente Neiva é, também, um caso raro, só dado aos clarividentes, de ser um médium de incorporação inconsciente. Os espíritos que comunicam por seu intermédio o fazem livres de qualquer interferência dela, mas raramente dão conselhos ou orientação que decidam o assunto pela pessoa. Eles mantêm-se sempre no terreno do geral, das profecias, que exigem elaboração do interlocutor para serem entendidas. Quando os espíritos recebiam perguntas de ordem pessoal, davam orientação doutrinária e sugeriam à pessoa que depois consultasse a clarividente Neiva. A clarividente tem, como os espíritos, acesso ao passado e ao futuro das pessoas. Mas tinha, sobre eles, a vantagem da vida humana, de viver cotidianamente e conhecer os valores correntes. Percebi então que Neiva não só consultava os espíritos, como era consultada por eles. E assim fui vivendo e aprendendo. O mosaico de meu conhecimento, acrescentado da minha experiência de homem maduro, facilitaram minha doutrinação e me permitiram dirigir trabalhos mediúnicos. Aos poucos, tornei-me dirigente, não tanto pelas minhas qualidades, e sim pela minha disponibilidade. Eu conseguira, por alto preço, desligar-me das obrigações comuns e, assim, aos poucos, fui me integrando na minha missão. Na proporção em que ela se delineava, eu compreendia melhor a profundidade da missão de Neiva. Sua vida é a vivência crística integral, que vive e dá testemunho. É um super ser constante, que nunca se deixava se aparentar com aspecto de cansada, nunca parava, e sua tolerância chegava a ser irritante. Depois de 7 anos de vida ao seu lado, compreendi que esse ser representa o espírito da verdade e que sua missão fundamental é nos preparar para o futuro. Entretanto, esse preparo não é feito por uma profecia específica, mas pela sua própria vida profética. A profecia é ela mesma, viveu as coisas que transmitiu. E ela, agora, nos traz as notícias dos fatos que irão acontecer nas próximas décadas. A comunicação com seres de outros planetas. Ouça. Neiva, muitas vezes o Vale do Amanhecer tem sido vinculado ao problema dos discos voadores, ao problema de civilizações extraterrestres. O que existe de verdade em tudo isso? O problema do disco voador é um problema muito complexo. Na minha clarividência eu vejo diversos pontos que temos real comunicação com os discos, com aparelhos, como nós chamamos de estufas. Esperamos que em breve haja uma comunicação direta.
Por exemplo, os nossos grandes mentores, iniciados nos planos espirituais, eles veem nessas estufas. Quer dizer, há uma comunicação, então, entre o Vale e os discos voadores? Sim, há uma comunicação do Vale com... O desnível científico é tão grande, é tamanha que o homem teria muita dificuldade em enfrentar de igual para igual um contato desse tipo. Já estamos vivendo esse período de transição. Segundo os benfeitores espirituais, a Terra está evoluindo, porque também evoluem os planetas. Na visão espírita, a Terra é um planeta inferior, porque todos aqueles que habitamos ainda somos espíritos inferiores. Na medida em que desenvolvemos o nosso Cristo interno, os valores intelectos morais que nos exornam a personalidade e a individualidade, vamos mudando de padrão vibratório e o planeta também. Como talvez uma transformação do ser humano a partir do nascimento de novas gerações preparadas para mudar esse mundo. Uma criança hoje de 3 anos sabe coisas em quantidade maior do que uma que nasceu há 10 anos atrás, quando tinha 3 anos, ou nasceu há 20 quando tinha 3 anos. Ou seja, as crianças estão vindo cada vez melhores. Isso pode ser produto de um refino, de uma melhoria da raça humana a partir da delineação de um projeto reencarnatório dirigido. Geneticamente, somos seres paranormais. E nesse processo da evolução, conseguiremos desenvolver a nossa paranormalidade, não apenas para sintonizar psiquicamente com seres de outra dimensão além da Terra, como também em um mundo melhor, em que as possibilidades de comunicação sejam mais factíveis, mantermos até mesmo encontros